A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o quarto trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, que tem o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. A lição de hoje é a lição 7. A responsabilidade é individual. Os pais comeram uvas azeda ou verdes, uma expressão proverbial para a criança sofrem pelas ofensas de seus pais. É fácil culpar outra pessoa pelos nossos problemas. Se eu posso encontrar alguém para culpar pelos meus problemas, isso significa que eu não tenho que assumir a responsabilidade individual pelos meus problemas. Esse parece ser o caminho da família humana. Em Gênesis capítulo 3, a mulher culpa a serpente por sua desobediência a Deus, e se o homem culpa a mulher por sua desobediência a Deus. No entanto, quando lemos essa história, torna-se evidente que Deus responsabiliza cada indivíduo por seus próprios pecados. Deus diz que as pessoas morrem por seus próprios pecados, não pelos pecados dos outros. No capítulo 18, que relaciona uma teologia da responsabilidade individual, é um dos capítulos mais importantes do livro de Ezequiel. O texto áureo nos diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. A verdade prática nos diz assim: para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Fatalismo é a crença de que o que será, será. Em outras palavras, não temos controle sobre nossas ações, nosso destino, nosso futuro. Essa visão é incompatível com a doutrina cristã do livre-arbítrio e simplifica demais a questão do conhecimento divino de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Ezequiel, capítulo 18, do versículo 20 ao 28. Já quero agradecer a todos que têm nos ajudado com esse canal. Você que é novo por aqui, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa. É muito importante, irmãos, você curtir esse vídeo, porque assim o YouTube, o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo tem algum fundamento, alguma importância para essa rede de ensino que nós convivemos aqui no YouTube, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro, sobre a máxima usada em Israel. Subtópico 1, uma máxima equivocada. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Êxodo capítulo 34, versículo 7. Antes do tempo de Ezequiel, a responsabilidade de um grupo familiar era a norma. Quando Acã foi condenado por violar a proibição do saque em Josué, capítulo 8, não só foi executado, como também toda a sua família e até mesmo seus animais. O caso de Acã foi reconhecidamente excepcional. O povo de Jerusalém não aceita a responsabilidade individual pelo que está acontecendo em suas vidas. Em vez disso, eles recorrem a um velho provérbio e culpam seus pais. O Senhor os chama e corrige suas suposições. Que pensais vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram?
O Senhor tinha enviado o profeta Jeremias para Zedequias, o rei de Judá. O Senhor diz a Zedequias que ele falhou em viver pela aliança que fez com o rei da Babilônia e Deus vai puni-lo. O rei do Egito, que Zedequias depende, não será capaz de ajudá-lo. Se lermos apenas Ezequiel capítulo 18, podemos facilmente concluir que todos os problemas em Judá são o resultado de um rei mau. É fácil para os cidadãos de Judá culpar seus pais e o rei por todo o mal que lhes veio. A aliança de Deus e Israel e a maior parte da pregação dos profetas preocupa a nação. A bênção e as maldições do pacto aplicado ao povo como em um todo, sem exceção para o comportamento individual. Subtópico 2. Jeremias e Ezequiel trataram do assunto. Em Jeremias capítulo 31, versículo 29. Nesse provérbio, uva azedas comidas, uva verdes, equivale ao pecado. E dentes são embotados ou tirar o fio, equivale ao sofrimento. Tanto Jeremias quanto Ezequiel mencionam o provérbio apenas para dizer que ele perderá a herança em Israel, porque Jeová responsabilizará os indivíduos e não a comunidade por seus pecados. Jeremias sugeriu que os indivíduos poderiam salvar suas vidas durante o cerco de Jerusalém, entregando-se aos babilônicos. Mas ele não sugeriu que os soldados babilônios disciplinassem com base na virtude. Zedequias se recusa a viver pela aliança que faz com o rei da Babilônia e, por extensão, o Senhor, Deus de Israel. Os caldeanos queimam Jerusalém, eles estendem os olhos de Zedequias e o levam em cativeiro para a Babilônia. A partir desta contas, podemos ver que o Senhor responsabiliza o rei pelo bem-estar da nação. Os reis de Judá fazem o mal aos olhos do Senhor, são punidos. As pessoas estão sem culpa? Eles compartilham a culpa pelo que acontece em Jerusalém e Judá? Embora o presidente seja responsável pela execução das leis desse país, ele não é responsável pelas escolhas que faço todos os dias. Nosso texto de hoje nos dá uma imagem desse fato. Parece que o povo não aceita a responsabilidade individual por suas vidas pessoais e pela situação da nação. A novidade do ensino de Ezequiel era que exigia tal discriminação por Deus, se não pelos babilônios. As vidas de Noé e Daniel e Jó, que é citado, seriam poupadas, mesmo que o resto do mundo fosse destruído. Há, de fato, um precedente antigo para tais exceções, no caso de Noé. O profeta ainda estava muito preocupado com o bem-estar de Israel como um todo, mas mostrou uma nova preocupação com a justiça individual aos olhos de Deus. Subtópico 3. O problema em nosso tempo. Embora a Bíblia descreva as consequências do pecado passando de geração em geração, uma de nossas mensagens centrais é que a graça e o poder de Deus são mais do que suficiente para redirecionar e doutrinar da maldição hereditária. Talvez uma família tenha um histórico de doença mental ou de suicídio. Às vezes esses legados trágicos são uma questão de valores corruptos ou maus hábitos sendo passados para a próxima geração. Simplesmente porque foi isso que foi modelado, que foi ensinado. Outras vezes, pode haver fatores genéticos, como uma predisposição a vários vícios. Será útil mencionar que se você acredita em um fatalismo hereditário, porque tal e tal aconteceu, vai acontecer comigo também, isso é obrigado a acontecer comigo também. A Bíblia oferece esperança. Como podemos culpar nossos antepassados pelo que está acontecendo em nossas vidas quando rejeitamos seus ensinamentos e aos exemplos que eles colocaram diante de nós? Como podemos ignorar todos os sacrifícios que eles fizeram para que possamos ter uma vida melhor do que a vida que eles viveram? Por que não assumimos a responsabilidade individual por nossas próprias vidas? Aqueles que pregam um evangelho diferente estão sob a maldição de Deus. Não estamos sob essa maldição, pois Cristo nos redimiu da maldição da lei, tornando-se uma maldição para nós,
pois está escrito: amaldiçoado é todo aquele que está pendurado em um madeiro. Essa alusão a Deuteronômio 21, versículo 23, faz sentido, pois foi como Jesus pendurado na cruz que ele tomou nossa maldição sobre si mesmo. A máxima popular, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, repetia a ideia de que os filhos pagariam os pecados dos pais. Tópico 3. Sobre a salvação para todos os seres humanos. Subtópico 1. A esperança para o pecador. A unidade profética conclui com uma reiteração de responsabilidade individual. Cada pessoa, ao longo de sua vida, é responsável por suas próprias ações. Além disso, Ezequiel oferece esperança ao pecador que se arrepende de seus pecados. Vemos nesta passagem que Deus é justo, mas ele também é misericordioso com o pecador penitente. Na verdade, ele não se deleita com a morte dos ímpios e, em vez disso, chama tudo para o arrependimento. Por outro lado, aqui também vemos que uma pessoa justa que se volta para a maldade será responsabilizada por sua maldade. Sua antiga justiça não inocenta. A vida justa requer consistência. Pegue alguém que se afaste do caminho em que ele começou, uma pessoa anteriormente perversa que se arrependerá e viverá. Subtópico 2. Refutando um pensamento fatalista. A alma que pecar, ela morrerá. Ezequiel enfatiza que o indivíduo é responsável por seu próprio direito ou irregularidade. Um filho não é responsabilizado pelos pecados de seu pai. Se ele mesmo faz o que é certo, nenhum pai pelos pecados de seu filho, se ele faz o que é certo. Culpar seus pais por sua situação funcionou contra eles, porque enquanto eles estivessem culpando outras pessoas por seus problemas, eles não estariam preocupados em fazer qualquer correções necessárias em suas próprias vidas. Esta é a mensagem essencial do capítulo 18 de Ezequiel. Eles precisavam acordar e aceitar a responsabilidade por si mesmo, para que pudessem ter tempo para se arrepender e viver. Quando o povo de Deus se arrepende e busca a face de Deus, Deus muda radicalmente as situações. Subtópico 3. Duas situações. No versículo 24, um aviso é dado que um homem que viveu de uma boa maneira no início, mas depois escolheu o mal, será responsável por sua escolha do mal e morrerá como resultado do seu mal feito. Não somos inocentes nem culpados por associação, por estar com um grupo. Só porque nosso nome está na lista de membros da igreja ou fazemos parte da mesma igreja que nossa mãe, nosso pai, a vida toda, não significa que estamos certos diante do Senhor. Cada um de nós precisa fazer o que é necessário para estar certo com o Senhor. Além disso, é importante notar a partir desse texto que não basta apenas conhecer o caminho da justiça ou concordar com ela, mas é preciso praticá-lo. Como está na moda hoje sugerir que a obediência a Deus não é importante, mas as escrituras são claras de que aquele que não obedecer aos mandamentos de Deus não estará diante de Deus como inocente no dia do julgamento. O ensino do livro de Ezequiel revela que a salvação está disponível a todos. Tópico 3. Sobre a reação de Israel. Subtópico 1. Uma pergunta retórica. Dizeis, pois, porém, o caminho do Senhor não é direito? Ouvi agora, ó casa de Israel, porventura não é meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Israel não concordava com o julgamento do Senhor. Ele estava dizendo que o Senhor não estava sendo justo. É cego e tolo para qualquer um dizer que seus caminhos estão certos e os caminhos de Deus estão errados. No entanto, descobrimos que é exatamente o que muitos estão dizendo hoje, assim como na época de Ezequiel.
Nossa nação e até mesmo uma boa quantidade de igrejas hoje jogaram de lado as escrituras como o caminho certo. Dizem que os mandamentos de Deus não são justos ou que não são justos, mas que se resumem. Nosso Deus nos criou e ele sabe o que é melhor para nós. Há tantas pessoas que querem fazer coisas que as escrituras condenam, insistindo que a palavra de Deus não está certa ou que é obsoleta. Por exemplo, as escrituras condenam a homossexualidade. As escrituras dizem que não é natural, que é uma abominação para Deus. Mas politicamente correto diz que a homossexualidade é apenas um estilo de vida alternativo. O mesmo é verdade quando se trata das leis de Deus sobre casamento, divórcio. As pessoas não querem aceitar que a Bíblia ensina, dizendo que o caminho do Senhor não é justo. Nisso ecoam as palavras do dia de Ezequiel. O caminho do Senhor não está certo, para o qual vem a resposta. Meu jeito não está certo? Não são seus caminhos que não estão certos? Aqueles que continuam a viver pelas escrituras são abertamente ridicularizados como ignorantes ou preconceituosos. Todos precisamos lembrar que o caminho do Senhor não são nossos caminhos. O caminho de Deus é sempre justo, mesmo quando não entendemos, porque o Senhor fez uma lei do jeito que ele fez. Só Deus sabe o que é melhor para nós e ele sabe o que pode prejudicar nossa relação com ele. Precisamos aceitar as leis de Deus como escritas, nunca dizendo que são injustas depois do que o Senhor fez por nós. Não devemos ver nenhum comando de que nos é dado como injusto, mas regozijar que nos digam o que precisamos fazer para estar na relação mais próximo possível com o Senhor. Subtópico 2, sobre a justiça. O povo de Judá não se arrepende. Segundo a Crônicas, capítulo 36, versículo 14 ao 17, nos diz que o povo se recusa a ouvir os profetas que o Senhor lhe envia. Eles são infiéis ao Senhor e se recusam a seguir seus caminhos. Apesar dos avisos contínuos de Deus, eles zombam continuamente dos mensageiros de Deus, desprezam suas palavras e zombam de seus profetas até que a ira do Senhor surge contra seu povo até que não houvesse remédio. Rejeitamos homens e mulheres piedosos para serem nossos líderes e aceitamos pessoas que são conhecidas por terem um registro de práticas ímpias em suas vidas. Quando rejeitamos o povo piedoso do Senhor e selecionamos pessoas impróprias, estamos de fato rejeitando o Senhor. Temos um exemplo em 1 Samuel capítulo 8, versículo 7. O Senhor disse a Samuel: ouça a voz do povo em relação a tudo o que eles dizem a você, pois eles não o rejeitaram, mas eles me rejeitaram de ser rei sobre eles. Todos devemos aceitar nossa própria responsabilidade individual. Não podemos culpar os outros. Nossa primeira responsabilidade individual é ser fiel ao Senhor. Se formos fiéis ao Senhor, ouviremos sua palavra, obedeceremos suas ordens, confiaremos no Senhor, independentemente das situações que existem em nossas vidas. Subtópico 3, o arrependimento. Isso não significa que nossos pais ou outros líderes sejam inocentes. Longe disso, significa que muitas vezes os culpamos para evitar lidar com nossas próprias culpas. A culpa morreu na cruz. Não temos que culpar mais ninguém. Não quando se trata de nossa relação com Deus. Não nossos políticos ou outros líderes. Nem mesmo nós mesmos. Esse é um convite e lembrete na leitura de hoje, de Ezequiel. Ao invés de culpar ninguém, somos convidados a recorrer a Deus e viver. Somos convidados a obter um novo coração e um novo espírito, como diz Ezequiel. E Deus está sempre ansioso para nos dar exatamente isso. Em outras palavras, cada um de nós é responsável por nossa própria vida. E cada um de nós é convidado a trabalhar nossas próprias salvação, com temor e tremores, como Paulo diz. Porque ninguém pode fazer isso por nós. Temos que fazer isso por nós mesmos.
A acusação dos exilados em Babilônia contra Javé, seu Deus de injustiça, se reverte contra eles mesmos. Para concluir, nós certamente somos afetados por nossos pais e por aqueles que vieram antes de nós, mas quando usamos isso como desculpa, como uma forma de evitar a responsabilidade, Deus está claramente nos convidando a olhar para o mundo e nossas vidas de uma maneira diferente. Não culpar nossos pais, não culpar nossos líderes políticos, eu sou vítima da sociedade, mas reconhecer que nós também somos os culpados e focar em nós mesmos. Deus abençoe você, a sua casa, o seu ministério, o seu projeto. Queremos, Senhor, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.